Dando início na aula aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Ezequiel José Leal. Minhas redes sociais aí, para quem tiver interesse de me seguir, tanto o Face quanto o Instagram é _Ezequiel com 2 S no final. Meu contato é 91 49 12 73. Bom, minhas qualificações. Pessoal, eu sou advogado, sou especialista em direito. Eu fiz curso técnico no Senai. Também trabalhei como menor aprendiz aí nas empresas Sideral Transportes e na Futura Caminhões. Eu fui estagiário na Câmara dos Vereadores e também fui estagiário no Tribunal de Justiça de Goiás. E trabalhei na Anhanguera, na Faculdade Anhanguera. Quais são os desafios, as dificuldades, as situações adversas pelas quais o jovem empreendedor passa? Bom, montar um negócio nem sempre é fácil. São geradas várias dúvidas em relação a isso. Porém, quando a gente passa a percorrer esse caminho, a gente passa a procurar saber o que é um empreendedor, a gente verifica o quê? Que é aquele que toma a iniciativa de empreender. Aquele que talvez começa a assar biscoito, vender na rua. Aquele jovem que talvez pelo sonho de conseguir conquistar uma graduação, um curso superior, ele procura fazer o quê? Ele procura fazer bombom, vender na faculdade, comprar água, ou para gelar, vender no sinal. Tem essas variadas situações e vertentes pelas quais a pessoa começa de início a tentar empreender. Porém, esse sonho vai crescendo, vai se agigantando. E aí é preciso o quê? Que você tenha algumas situações pelas quais você possa começar a gerir a sua empresa. E é pensando nisso, como me tornar um empreendedor de sucesso. O que eu posso estar fazendo para poder sair do ponto pelo qual eu estou, um ponto ruim, e passar a melhorar a situação. Essa pergunta nos leva para esse questionamento em relação ao seguinte: antes de tudo, para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso ter o quê? É preciso ter motivação. E para poder ter motivação, não é à toa que a gente busca como Luiz Brown já dizia, mire na lua, porque mesmo que você erre, acabará entre as estrelas. Na persistência, na tentativa de tanto querer alcançar alguma coisa, por mais que eu queira alcançar o ponto alto, é preciso o quê? Se eu não conseguir chegar lá, eu fiquei entre um ponto intermediário pelo qual vai acabar me ajudando. À toa que nós verificamos, além desse questionamento, como me tornar um empreendedor de sucesso, a gente passa pelo seguinte: são três fatores pelos quais o empreendedor precisa trabalhar fortemente na sua vida para que ele possa ter uma mentalidade positiva para alcançar seus principais objetivos. Entre eles, mentalidade, planejamento e estratégia. No slide, como eu me torno um empreendedor de sucesso? Construindo 3 habilidades fortes e características em minha vida: mentalidade, planejamento e estratégia. O que você tem feito para mudar frente às dificuldades? A gente vive num país aí que infelizmente é muito burocrático. Porém, o empreendedor, ele precisa, apesar de procurar ter uma noção básica em relação aos caminhos empresariais, os caminhos de gestão, é preciso construir essas 3 habilidades, preciso fortalecer essas 3 habilidades: mentalidade, planejamento e estratégia. E começando com mentalidade, o que eu faço? A mentalidade está ligada a 5 aspectos: resultados, crenças, pensamentos, ações e emoções. Resultados, crenças, pensamentos, ações e emoções. O que são as crenças? As crenças, elas geram pensamentos. O empreendedor,
Apesar das adversidades, das dificuldades, é preciso ter o quê? Pensamentos positivos, pensamentos bons. Ah, mas eu estou tentando aqui vender, mas não estou conseguindo. O que eu posso fazer para melhorar? Busca uma plataforma que venha te auxiliar com curso de vendas. Ah, eu estou tentando gerir, mas não estou conseguindo gerir da maneira adequada, da maneira correta. O que eu devo fazer? Procure uma plataforma, algum curso que venha a te fornecer o quê? Uma forma pela qual você venha a aprender a gerir bem aquilo que você está começando como um novo negócio. Essas crenças geram pensamentos, esses pensamentos geram emoções, essas emoções geram ações, essas ações geram resultados e os resultados reforçam as crenças. Por isso que é muito importante você ter crenças positivas em relação ao início do negócio pelo qual você vai abrir. Por exemplo, se as crenças forem positivas, os pensamentos serão positivos, os sentimentos serão motivadores, as ações serão massivas e os resultados serão incrivelmente positivos. Por outro lado, se as crenças forem negativas, os pensamentos serão negativos. Os sentimentos serão desmotivadores, as ações serão medíocres e os resultados serão decepcionantes. O daí da mentalidade sua ser uma mentalidade forte, uma mentalidade capaz de encarar os problemas de forma positiva. Não é verificar um problema e ficar parado diante dele. Não é ver uma parede e ficar paralisado diante dela, mas arrumar um método, um objetivo pelo qual você venha escalar, ultrapassar essa parede, esse obstáculo e venha a conseguir obter sucesso. Outra coisa, a mentalidade é um grande ponto a ser trabalhado. Se você não procurar desenvolvê-la, não atingirá seus objetivos. Talvez você é uma pessoa que tem uma capacidade boa de conhecimento, tem uma capacidade boa para poder interagir com as pessoas de um modo geral, porém falta em você o que? Fortalecer sua mentalidade. Ah, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou triste, desanimado devido ao cenário pelo qual a gente está passando. Uma crise econômica, uma pandemia, são tantas situações que me deixam tristes, desmotivado. Por que eu vou querer empreender? Eu não consigo emprego e por aí vai. Como já diziam, quem não quer arruma um tanto de desculpa, mas quem quer dá o seu jeito. Quem não quer arruma um tanto de justificativa inválida, mas quem quer dá um jeito. São várias as histórias de sucesso, várias as histórias de pessoas que fizeram a diferença em relação a querer se transformar e se tornar um empreendedor de sucesso. Procure fazer e exercer hábitos saudáveis para desempenhar um ótimo papel, seja na esfera profissional, familiar ou social. Às vezes você pensa, mas empreender não tem nada a ver com a minha família, não tem nada a ver com as pessoas pelas quais eu convivo diariamente, que não venham a ser da minha família, mas você está perfeitamente enganado. Empreender tem a ver com praticamente todas as pessoas que estão à sua volta. Tem uma palavra muito usada para quem é do ramo da indústria, é do ramo empresarial como um todo, que é o que? Networking. Talvez as pessoas que você conhece e você não dá nada por elas, é uma pessoa que tem uma grande proposta para você em relação ao seu negócio. Através disso você pode crescer mais ainda, seja naquela pessoa que, por exemplo, cria uma quitanda de doces, e aí ela vai num casamento, vai num compromisso da igreja e tal, e aí o pessoal te vê ali, você mexe com doce, não mexe? Bem que você poderia fornecer os doces para o chá de panela de fulana, chá de panela de beltrana, e por aí seu negócio vai expandindo. Participar dessas feiras de culinária que
volta e meia acabam acontecendo, no momento estão paralisadas, mas vão voltar a acontecer. No SESI mesmo, no Jundiaí, acontece, volta e meia essas feiras, no SESC também acontece, volta e meia essas feiras, no Centro de Convenções também acontece, essas feiras que vendem roupa, vendem esse tipo de coisa, levar os seus produtos para poder demonstrar, para poder trazer ali a atenção do seu produto, é um grande diferencial. Você precisa ser visto para poder ser lembrado, para poder ser contratado, para poder desenvolver esse aspecto pelo qual você vem colocando dentro de si, que é o quê? O sucesso. E para poder chegar no sucesso, nós verificamos alguns pontos. Eu ainda estou falando da mentalidade. Então quando eu parto por esse princípio, parto por esse norte, buscando angariar e aprender a saber e expor todos aqueles aspectos que são necessários para poder empreender com sucesso, eu preciso ter confiança, ter fé, saber que há a possibilidade de sobressair as dificuldades. Dando continuidade à questão da mentalidade, lembrando, pessoal, que eu procurei desenvolver uma aula descontraída, uma aula pela qual esclarecedora, para poder tirar as dúvidas de vocês. Então, é preciso visualizar, percorrer, desenvolver esse círculo até alcançar o sucesso. E nessa caminhada para se alcançar o sucesso como empreendedor, você precisa ter o quê? Você precisa pensar, você precisa idealizar, você precisa tentar, constantemente tentar, persistir, por mais que as coisas parecem estar ao contrário, você precisa batalhar, tentar, de maneira persistente, e após tentar, você precisa fazer, porque não adianta apenas tentar sem fazer, você precisa tentar, depois de tentar, precisa fazer. E se você fez e deu errado, você precisa fazer o quê? Precisa fazer de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até continuar fazendo. E o resultado, a consequência daquele fazer de novo, vai ser o sucesso. Porque, como eu havia falado, a mentalidade é um grande ponto a ser trabalhado. Se não procurar desenvolvê-la, não atingirá seus objetivos. Procure exercer hábitos saudáveis para desempenhar um ótimo papel, seja na esfera familiar, social ou profissional. Todas essas três atividades estão ligadas à questão do empreendedorismo. Então, partindo dessa premissa de mentalidade, a gente passa para o segundo ponto, que é o quê? Planejamento. Tudo que a gente vai fazer é preciso planejar. Você não faz nada sem planejar. Se você vai estudar, você precisa se planejar. Peraí, hoje eu estudo tal matéria, amanhã outra matéria. Se você vai viajar, você precisa de planejamento. Espera aí, eu preciso levar o carro para dar uma revisão. Eu preciso verificar por quais lugares eu vou passar se eu for viajar, qual estrada é a melhor, por aí vai. Tudo é necessário um planejamento. Eu vi que teve um colega aí que questionou a questão do seguinte, que não está conseguindo clientes. Mas será que você se planejou para conseguir clientes? O que você tem feito para poder conseguir clientes em relação a esse empreendimento seu? Você já pesquisou na internet o que seria aconselhável você fazer para poder bolar um planejamento e conseguir? Talvez seus clientes estão onde você menos espera. Então é preciso verificar isso. E dentro dessa linha do planejamento, a gente verifica o seguinte: planejamento é definir dentro do meu tempo como farei para conseguir
alcançar tal objetivo. Essa colega que comentou isso, o objetivo dela é o quê? Alcançar clientes. E para poder alcançar clientes, é preciso fazer o quê? É preciso planejar para poder alcançar esse objetivo. E dentro dessa verificação, é preciso fazer o quê? Eu não posso desperdiçar meu tempo com coisas que não vão agregar em relação a conseguir novos clientes. Eu preciso o quê? Pontuar tais questões. Eu preciso verificar o tamanho do desafio, a capacidade de competência. Eu preciso controlar apenas o que está dentro do meu controle. Tem vezes que a pessoa fala assim, poxa, mas a economia está ruim, a burocracia é demais, eu tenho que pagar essa alta carga tributária, muitos tributos, como que eu vou abrir um negócio? Eu não consigo empréstimo. Você tem que tentar fazer de tudo, porém você tem que se acalmar e verificar o seguinte: eu tenho que controlar apenas aquilo que está dentro do meu controle. Se o presidente, o governador ou o prefeito que seja toma uma decisão qualquer que seja, aquilo está fora do meu controle. Não tem como eu ficar ansioso, não tem como eu internalizar isso e ficar com medo, receoso em relação a isso, pensando o que será de mim no amanhã, porque isso está fora do meu controle. Você tem que exercer a energia naquilo que está dentro do seu controle. Por exemplo, o que eu posso fazer para conseguir mais clientes? O que eu posso fazer para conquistar mais os clientes? Ao comprar de mim, eu entrego em tal lugar. E por aí vai. A gente vai tratar agora a respeito do que? Do planejamento. Eu cheguei a falar um pouco sobre planejamento, né? Planejamento seria o quê? Planejamento é definir dentro do meu tempo como farei para conseguir alcançar tal objetivo. Dentro de uma visão empreendedora, o que você tem planejado para poder alcançar esse objetivo? Por exemplo, a colega de vocês que falou aí, ela não está conseguindo alcançar clientes. O planejamento dela é o quê? Organizar um método, um perfil pelo qual ela venha a conseguir conquistar clientes para o negócio dela, independente de qual negócio seja. Por exemplo, às vezes a gente acaba por menosprezar uma ferramenta que é de extrema importância, que é o que? As redes sociais. Apesar que a gente tem que tomar um cuidado com as redes sociais em relação ao seguinte: às vezes você usa demais a rede social e perde um tempo valioso, um tempo pelo qual você poderia estar fazendo o quê? Divulgando seu trabalho. Vamos supor que você trabalhe na confecção de bolos, ou doces, ou alguma coisa do tipo, do ramo alimentício. Você poderia estar o quê? Divulgando isso nas redes sociais, divulgando isso no status do WhatsApp, divulgando isso no Facebook, divulgando isso no Instagram e por aí vai. Quando a gente verifica a questão do planejamento pelo qual a gente quer alcançar o objetivo por intermédio desse planejamento, nós verificamos alguns pontos que seriam quais? O tamanho do desafio e a capacidade pela qual eu tenho competência para poder me manter firme, para poder alcançar esse objetivo. Controlar apenas o que está dentro do meu controle. É aquela velha história pela qual eu já havia falado. Se o presidente toma uma decisão, se o governador toma uma decisão, ou o prefeito toma uma decisão, está dentro do seu controle? Não, isso está fora do seu controle. Você tem que agir dentro do seu controle. Você deve tentar. Da forma pela qual nós havíamos tratado isso lá na mentalidade. E aí o que acontece? Depois disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar de mim em relação aos meus pensamentos. Eu preciso fazer o quê? Buscar esvaziar a minha mente de vez em quando, buscando 5 características que possam me gerar o quê? Alegria, prazer, tranquilidade. Tem uma frase que é muito falada, muito comentada aí na questão do empreendedorismo, na questão do crescimento pessoal, que é o quê? É aquela frase que vai dizer o seguinte:
quando o seu trabalho é tão prazeroso que nem parece ser um trabalho, parece ser diversão. Então talvez você monte o seu próprio negócio, você vai ter uma série de benefícios, como também vai ter alguns malefícios. Gerir uma empresa, gerir um pequeno negócio não é fácil, aprender a vender não é fácil. Várias dessas questões, ao seu ver, podem parecer não ser fáceis, porém existem várias plataformas aí que disponibilizam cursos como esse aqui, para que você possa sanar essas dúvidas. Então esse é o momento pelo qual você precisa o quê? Questionar, você precisa perguntar, espera aí, mas o que eu posso fazer para poder alavancar o meu negócio, fazer com que o meu negócio venha surpreender aqueles que talvez torceram contra o aperfeiçoamento do meu próprio negócio. Dentro dessa questão que eu havia falado, é preciso verificar o quê? Que o planejamento ele tem que ser estratégico. Tem até uma frase aí que eu gosto muito, que eu cheguei a colocar, que é o seguinte: nem tudo que planejamos dá certo, nem tudo que deu certo foi planejado. Celebre suas conquistas. Às vezes a pessoa planeja muitas coisas e quer seguir o planejamento à risca, detalhe por detalhe, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Porém, nem sempre a gente vai conseguir seguir o planejamento de uma maneira adequada em relação a tudo, as vírgulas, os pontos e por aí vai. Vai ter certos momentos que a gente vai deslizar daquilo que a gente planejou. Porém, é preciso o quê? Ter calma, não se cobrar muito, porque se você se cobrar muito, você acaba se frustrando. E a frustração vai ser a derrota do seu negócio. Então é preciso o quê? Planeje, tente fazer. Se você conseguiu seguir ali metade do seu planejamento, ótimo. Se você conseguiu seguir ali 30%, 40% do seu planejamento, ótimo. Se você conseguiu 80%, ótimo. Faça o planejamento e procure seguir ele. Se você acabou por se desviar do seu planejamento, acabou por sair fora, o que acontece? Isso é normal. Várias pessoas de sucesso já passaram pelo que você está passando em relação em termos de planejamento. Mas nem por isso elas se cobraram tanto que acabou por ter um fracasso total. Mas elas se perdoaram, levantaram a cabeça e prosseguiram. Então o seu planejamento precisa ser estratégico. Ou seja, procure ter equilíbrio em relação aos objetivos planejados. Não se cobre muito. Lembre-se, você não é uma máquina. E a gente acaba vivendo numa sociedade pela qual isso é um aspecto característico de várias pessoas. As pessoas se cobram tanto, e acabam adquirindo aí várias doenças psicológicas por conta disso. Faça as coisas com calma, com tranquilidade. Na medida do possível, tudo vai dar certo, tudo vai caminhando para o sucesso. E qual seria a forma adequada, a forma viável pela qual você precisa para poder desenvolver essas características pelas quais eu falei logo lá em cima? Mentalidade, planejamento, estratégia. Você precisa fazer o quê? Procurar desenvolver as capacidades de aprendizado, tanto no ambiente de trabalho quanto no curso teórico, através dos métodos passivos e ativos. Tem muita gente que tem dificuldade, talvez, na leitura, tem dificuldade, talvez, para fazer um cálculo simples, matemático, mas tudo isso é sanado pelo quê? Pela aprendizagem, pela busca pelo conhecimento, pelo interesse. Se você demonstra, pelo menos de início, um certo interesse em querer aprender determinada atividade, determinada coisa pela qual vai te ajudar na sua empresa, no ramo do empreendedorismo como um todo, você acaba se diferenciando da grande maioria. Por exemplo, talvez tenha alguém que tenha dificuldade em se comunicar. O que sana, o que corrige a dificuldade de se comunicar é o que? É a leitura,
é a leitura, é o diálogo, é a conversa com as pessoas. E aí a pessoa talvez me pergunta, ou me fala na verdade, comenta comigo, mas eu não gosto de ler. Na verdade, todo mundo tem a capacidade de procurar aprender a ler. Porém, você não gosta de ler determinada obra. Procure o perfil de uma literatura pela qual você venha gostar. Talvez alguns vão ler romance, talvez outros vão ler ficção científica, e por aí vai. Através disso você consegue desenvolver essa parte de comunicar, de poder conversar com as pessoas. Mas talvez seu negócio, a comunicação não seja um viés pelo qual é uma coisa que vai chamar tanta atenção. Talvez o seu ramo de atuação como empreendedor está referido a cálculo, a matemática básica. É preciso fazer o que em relação a isso, se for a matemática básica? Procure no YouTube, procure em outros meios. Você vai conseguir aprender a calcular, a fazer aquela conta básica, ou talvez seja um nível mais elevado de matemática financeira. Aí você vai ter que procurar algum lugar que tenha esse curso específico para poder sanar essa dúvida, para poder expor de maneira clara a forma pela qual você precisa aprender para gerir o seu negócio. Ou talvez a sua dificuldade é em relação à estética. Talvez você quer se tornar um empreendedor, porém no ramo estético. Por exemplo, cortar o cabelo, fazer o cabelo na verdade, fazer unha e por aí vai. O que é preciso, o que é necessário em relação a isso? Hoje em dia existem vários cursos pelos quais podem sanar essas dificuldades. E quando tratamos e falamos acerca, a respeito da questão do aprendizado, daquele que quer se tornar um empreendedor de sucesso, nós verificamos o que? Uma pirâmide que já tem um bom tempo que essa pirâmide foi elaborada pelos estudiosos, que é a incrível pirâmide do aprendizado, que ela vai dizer o seguinte: 10% do que você lê, você aprende, 20% é escutado, 30% é através da visão, 50% é quando você vê e escuta. Esse método é um método de aprendizado passivo. Ler 10%, escrever 20%, ver 30% e ver e escutar 50%. Porém, através desses 4 métodos que são passivos, ainda existe o método de aprendizado ativo, que é o que? Conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater. 70% você consegue reter e aprender o conteúdo pelo qual você quer expor. Quando você passa a pegar esse conteúdo e expor ela dessa maneira: conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater.